Oi, amigos! Namastê, todo mundo! É... gente, eu tô aqui pensando na vida, né? E assim, vocês sabem, né? Eu já conto a minha história sem problema, sem medo de ser feliz. Falo que aqui nesse canal que é importante a gente acolher aquilo que é mais sombrio, mais escuro, aquilo que as pessoas não gostam de olhar, que é isso que vai acabar libertando a gente, que para isso a gente tem inúmeras formas e técnicas e tal. Essa é a proposta. E, não sei, a reflexão de hoje é dentro desse campo, disso tudo, né? Que a coisa é tão grande e a gente está sempre tentando desbravar, tentando entender, tentando clarear, sabe? A gente é buscador, né? Somos buscadores incansáveis. E ao mesmo tempo, essa busca tira a nossa paz um pouco, né? A gente nunca está satisfeito com o que a gente conquistou, nunca para dar valor. O objetivo nosso é conseguir fazer isso. Então tem todo sempre vai ter um conflito. Sempre a gente vai entrar num ponto de conflito. E sempre a gente vai estar tentando dar o nosso melhor nas coisas, naquele momento que a gente está vivendo, né? Então eu acho que esse vídeo é mais para falar sobre a reflexão que eu estou tendo a respeito do dinamismo das coisas, do movimento que é a vida, das oscilações, das inconstâncias, de como a gente flutua, né? De como a gente está de um jeito, daqui a pouco está de outro. A gente pensa uma coisa e como a gente está sempre na busca da verdade, do equilíbrio, a gente mesmo se pergunta se aquilo está certo, se aquilo é o correto, né? Isso todo mundo, em qualquer lugar. Depois que eu postei esse vídeo, o vídeo falando sobre manipulação, né, que foi um dos últimos vídeos, antes do vídeo de banho de ervas, eu postei um vídeo falando sobre uma experiência que eu tive com o lado negro da força e com um paciente a respeito de manipulação. Eu estou trabalhando muito isso agora, estou fazendo um curso de constelação que está mexendo muito no meu campo, a coisa fica meio louca mesmo, a sombra sobe, você não sabe de onde vem, o que fazer com aquilo, você é uma pessoa boa, quer fazer o bem, já tem uma história de cura, de superação, mas ainda está no processo, então outras histórias dariam novos livros, não é? No meu livro eu nem coloquei a parte de constelação familiar, quer dizer, é um outro mundo. É um outro mundo que se abre, que junta com aquele mundo todo. E, porra, meu. Então, a minha reflexão de hoje é a gente se dar o direito da dúvida, da gente mesmo, a gente se questionar, mas acolher a confusão que isso gera. Não sei se vou me fazer entender, porque de fato é confuso. Depois que eu postei esse vídeo, alguns pacientes, sem querer, falaram a mesma coisa. Aí me chamou a atenção. E a mesma coisa era a respeito de um conflito que eles caem dentro deles mesmos, porque eles já estão no caminho do bem, da espiritualidade, do autoconhecimento, do amor. Mas, vou dar um exemplo. Que brotou do vídeo que eu fiz, né? Então eu falei um conflito meu, isso despertou um conflito aí em algumas pessoas. Ou então fez aparecer na hora da sessão de terapia. Eu disse que eu entrei no conflito e o mundo extrafísico começou a me atrapalhar, me bombardear, porque eu entrei nesse conflito. O conflito foi, nossa, atendo? Eu não quero atender, sabe? E eu estou trabalhando agora o perfil do salvador, daquela pessoa que quer incluir os excluídos, que quer ser... No final é querer ser importante, querer ser reconhecida, porque por alguma razão não foi reconhecida em vidas passadas, ou fez merda, ou nessa vida o pai não reconhece, fica numa busca de reconhecimento, de aprovação, de medalha, isso tudo inconscientemente. E aí quando se torna terapeuta, isso acaba aparecendo também na hora de você querer dar conta de casos muito graves. Então, eu olho para isso já há bastante tempo, mas com esse curso isso ficou muito mais evidente, porque isso precisa ser curado, mesmo. Isso não pode mais continuar. Isso não pode mais continuar, porque eu preciso, e vocês também, eu estou falando de mim, mas depois os pacientes
apresentaram conflitos semelhantes, do tipo assim, o paciente sabe que tem uma pessoa que fez mal para ele. Essa pessoa não está no caminho do autoconhecimento, do amor, não quer, não é uma decisão dela e não está na hora dela. E esse inimigo fez mal para o paciente. Aí o paciente, bom, passado um tempo desse mal todo, um grande mal, né? Abri o jogo, vi que a pessoa continua a mesma coisa, levei para o terreiro e foi confirmado que a pessoa continua fazendo a mesma coisa, tem uma linha kármica aí, então... Só que essa pessoa, o inimigo, tá fazendo bem agora, tá dando presentinho, não sei o quê. E a intuição do meu paciente é, não vou receber, vou jogar fora. Quer dizer, vou receber para não ser deselegante, mas vou jogar fora porque eu sei que vem com uma energia errada. E aí o conflito do paciente é assim, meu Deus, estou jogando fora um presente de alguém que pode ser bom agora, pode estar querendo ser meu amigo. Bom, eu já passei por isso, né? Também. E pessoas que nos fizeram muito mal, gente, elas podem até ser perdoadas por nós, não tem problema. Isso é até importante que aconteça, para vocês não criarem um elo tóxico, né? Nem eu. Mas a gente não precisa de jeito nenhum ficar numas de... agora eu vou trazer essa pessoa para o meu círculo de amigos. Não. E aí passa na cabeça, igual passou comigo, de tipo assim, o que o amor pede para fazer? O amor pede para eu atender essa pessoa e entrar num desequilíbrio de troca, porque quando você atende um manipulador, dependendo do grau, né, o equilíbrio de troca não existe. Bom, não existe. E em todas as relações tem que haver equilíbrio de troca, senão um se ferra. E é tudo muito inconsciente também nas pessoas. As pessoas não estão fazendo de propósito, muitas vezes, né? É um mecanismo inconsciente que você que está mais acordado identifica, bom, essa pessoa não está legal, ela está se auto-sabotando, ela está manipulando a si mesma, está toda cheia de justificativas, respaldo para se manter onde está e vai te levar para o buraco junto. Então, quando você trabalha com a espiritualidade e acorda para isso, o buraco é mais embaixo. Então, a gente precisa acordar do porquê que a gente quer ser salvador, quer ser bonzinho. Por que eu tenho que ser bom? Bonzinho vai pro buraco. É mais uma camada, uma máscara, mais uma camada de ego pra gente derrubar. Bom, isso é uma coisa, né? A outra coisa é essa parte da mudança. A mudança, a constante é a mudança. Então, eu fico pensando assim, caramba, a gente tem pouco conhecimento, tá? A gente acha que tem muito. Eu tenho muito Sagitário no meu mapa. Sagitário é importante para mim, essa coisa de conhecer, de estudar, de ir um pouquinho além, inclusive na espiritualidade. Eu tenho Escorpião em Júpiter, o que me faz ir para o caminho espiritual profundo mesmo, dentro da missão de alma, do trabalho. Eu tenho uma coisa que está retrógrada, que é kármica, que é muito séria, que é Sagitário em Plutão, ou não é Júpiter não, Netuno. Bom, que significa que eu vou absorver muita energia negativa, é uma tendência minha. Porque a espiritualidade está retrógrada naquele lugar. Então, é como se eu não tivesse uma tendência a puxar carrego, né? A sentir as coisas mais, uma mediunidade que puxa o negativo. Então, eu já tive o diagnóstico de transtorno bipolar, né? Eu conto isso no meu livro e por conta dessa vivência pessoal, de ter tomado muita medicação, de ter ficado grogue de tanta medicação, de ter sido uma verdadeira cobaia de lítio, de remédios em altíssimas quantidades, antipsicóticos, sem nunca ter surtado. Mas por ter oscilado muito de humor. E aquilo se tornar muito incômodo para mim. Muito eu mesma que fui buscar, sabe? Porque eu não via saída a não ser, pelo amor de Deus, me mediquem, porque tá demais. Então eu me acolho, eu sinto uma baita compaixão por mim e por todas as pessoas que vivem isso hoje e que ainda não despertaram para o olhar da espiritualidade e da mediunidade. É muito sério isso,
Porque mesmo depois que você desperta, que você é médium, você começa a ter provas disso, você entra no mundo espiritual, como aconteceu comigo, eu dei uma guinada, eu fui para um outro mundo, totalmente diferente daquilo que eu fui criada. E a verdadeira líder de mim mesma, porque eu desbravei um caminho que ninguém desbravou, né? Na minha linha. Na minha linhagem não sei, né? Mas até onde eu sei, até onde eu conheço, ninguém foi. Então, esse é um caminho que eu já expliquei no vídeo de constelação, que é um caminho de dor, de conflito. Isso é um fato. Então, eu tinha as oscilações de humor que hoje eu ainda tenho. Não são tão graves, né? Elas estão mais estáveis, estão mais controláveis, porque não é mais tanto emoção. A emoção não passa na frente, né? A razão consegue se apropriar do processo. Isso é o controle verdadeiro que a gente pode ter das nossas nuances, das nossas oscilações. Mas elas são bem-vindas. Esse é o ponto do que eu queria dizer nesse vídeo. Sejam bem-vindas as oscilações, não lutem contra os conflitos, né? Veio o conflito, racionaliza aquilo. É de praticidade. Vai no mapa de vocês e vê onde é que está Quiron, tá? Porque eu estou estudando um pouco mais a fundo o meu mapa e é assim, cara, Quiron é a cura. É onde você vai mergulhar na hora que você está no caos. É aquilo que vai te evitar ficar doente, entrar num desvio de alma. Então, meu Quiron está em Touro. Ou seja, um elemento terra é o que eu preciso, uma praticidade, vem para o chão na hora que o bicho pega. Né? Porque o escorpião que eu tenho bastante no mapa, o sagitário que eu tenho bastante no mapa, eu tenho gêmeos no ascendente e gêmeos também eu tenho 2 gêmeos, mas eu tenho mais escorpião, sagitário e tenho virgem também. Bom, dá uma combinação assim meio puxada, né? Mas tudo bem, todos nós temos uma combinação puxada se for olhar. E o Quiron é o lugar que você vai olhar ali na hora que você estiver no tumulto. Meu Deus, o bicho pegou? Quiron, Touro. Então vamos fazer alguma coisa que puxe mais para a praticidade, né? Como eu tenho um retrógrado ali, uma linha muito kármica nessa coisa de absorção das energias negativas, isso vai pirar minha cabeça. Quando eu cair, a gente perde a vigilância e vai entrar num lugar horrível, né? E vai entrar num lugar de instabilidade mesmo. E aí onde é que eu tenho que ir? Na praticidade, tipo assim, papel, caneta, eu não falo isso sempre para vocês? É isso, mergulha no que é prático. Peraí, hoje eu nem preciso de papel e caneta, tá? Porque para mim já tá um pouquinho automático. Pontos positivos, pontos negativos. Tá, qual é o problema se eu não atender essa paciente? Nenhum problema. Caraca, a vida é dela. É assim, o problema é dela, não é? Ela tem um mapa astral dela, eu tenho o meu. Ela tem os desafios de alma dela, eu tenho os meus. Ela tem a missão de alma dela. Ela tem uma vida para viver e eu também. Então nós somos seres separados. Então ela vai se virar. Por que eu que tenho que achar que eu que tenho que atender ela? Não, ainda mais porque ela não entrou na proposta de trabalho, não entendeu, não seguiu a proposta. Então não tem a menor necessidade, porque nem ela está vinculada, ela está vinculada com ela mesma. E só. E é isso. Quantas vezes eu entrei em terapeutas e saí rapidinho? Normal, você dá um mergulho ali, não serve, não é para você. Então, a praticidade, ou seja, você entrar num lugar mais de lógica, de raciocínio rápido e papum, né? Elemento terra, te tira. Então veja onde está Quiron no seu mapa, que ele é o seu movimento de cura, né? Quem tem Quiron dentro de Áries, por exemplo, você vai mergulhar na ação, na coragem. Você vai ter que fazer, meus amigos. Quem está com Quiron em Áries não tem passividade, vai ter que, a cura é você ir para o mundo, ação, entendeu? Não é para pensar muito, é para fazer, sabe?
Porque a mente pode te atrapalhar, então faça. Então você mergulhe no seu mapa e veja onde estão as coisas. Porque minimamente para o seu desafio de alma é importante. Na hora que você se perder, vai lá para o seu mapa, vê de novo, peraí, só um instantinho, tô aqui, tô trabalhando isso, legal. Isso aqui não tô, legal. E é isso. Por isso que eu falo, façam uma pastinha com as regressões, com o mapa astral, uma pastinha com tudo que vocês usarem de técnica, de ferramentas. Quando for para uma constelação familiar, se não puder gravar ou transcrever, você faz um resumão da sua constelação quando chegar em casa e bota na sua pasta. Porque a constelação você vai precisar também tomar medidas práticas na sua vida. Ela não vai fazer um milagre você saindo dali. Não, saindo dali, você tem uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade de pegar tudo aquilo que você viu, que mexeu contigo, e fazer alguma coisa com aquilo. Na prática, mudar a perspectiva, mudar o raciocínio que você tem programado ali, para que aquilo de fato aconteça na sua vida. Aquilo que a constelação propôs, né? Então, é mais ou menos por aí, assim. Eu me peguei pensando nas nossas instabilidades e como elas são mal vistas pela gente mesmo. Assim, e daí que você estava pensando de um jeito uma hora, daqui a pouco você está de outro? Se for demais, assim, ao ponto de você se desgovernar, é porque ainda tem trabalho a ser feito, porque você não precisa ficar assim a vida inteira. Não fica nessa. Não se prenda a isso, não se identifique à confusão. Vai buscar ajuda e faça coisas que possam te limpar no inconsciente, aquelas personalidades que ficam atuantes no teu sistema, que entram na frente e que criam conflito. Aí você limpa, tira a autoobsessão, aí você vai, tira a obsessão, faz sempre seus banhos de erva, limpa seus chakras, faz meditação por causa das formas de pensamento, faz yoga. Yoga, eu tô percebendo que yoga é um processo de desobsessão também. Se você faz o yoga tal como te propõe, assim, o professor, cara, é igual aquela técnica lá do Volve, daquela moça da projeção astral. Esqueci o nome dela. Tá na ponta da língua. Esqueci. Aquela técnica é desobsessiva. Meditação Vipassana é desobsessiva. Qualquer meditação que você faça com consciência, yoga que você faça com consciência, você vai sair melhor. Então, a sua instabilidade mental, emocional, ela seja bem-vinda. E você tá na vida, tá na Terra. O conflito vem que é para te puxar para um equilíbrio, entendeu? É uma pergunta, uma resposta que você se dá. Dessa resposta, peraí, então rola um diálogo. Aí você vê, dentro de uma lógica, aquilo também que a sua intuição mandou. Porque se a tua intuição fala primeiro, tipo assim, a minha intuição gritou, falou assim, não atenda essa paciente, assim que eu falei com ela. Só que aí daqui a pouco veio outra voz, que foi contrária dessa primeira. E eu entrei num movimento de confusão porque eu tenho a capacidade de captar também a confusão. Então eu atendo pessoas. Antes de eu entrar no atendimento, eu já capto aquela pessoa, os conflitos dela. Então muitas vezes, quando eu atendo muitos pacientes novos num dia só, eu me lasco. Eu ainda não aprendi isso. Porque fica uma carga muito grande de captação que eu já não sei mais o que é meu e o que é deles. Quer dizer, fica claro só depois que eu entro na confusão, entendeu? Então, se a gente tem um mapa astral, ele dá um acolhimento pra gente nesse ponto. Ele pode não trazer a solução, aí você vai desenvolver a solução, mas ele te situa, assim, tipo, olha, Daphne, você não tem só ali eu acho que é Netuno, Urano, Plutão, esqueci qual é agora. Ele está retrógrado justamente na parte da carga de espiritualidade que você vai pegar. E isso explica, conversando com Júpiter em Escorpião e Marte em Escorpião, por que eu vou lá no fundo da treva. Entendeu? Absorvo energia negativa, é muito fácil para mim absorver mais o negativo. Tanto é que eu sempre achei muito mais legal dar passagem para o obsessor do que para a guia. Gente, é triste isso, né, gente?
Mas é verdade. Eu acho muito mais legal. Legal. Me entendam, né, gente? Sem julgamento. É assim, uma forma de expressar o quanto eu gosto do trabalho de desobsessão. Gosto, me identifico. Falo assim, deixa comigo que eu vou lá, gente. Vou lá e capto mesmo, puxo tudo pra mim, né? Igual no outro dia lá no terreiro, apareceu um caso gravíssimo, né? No meio da gira. E eu não... Gente, não, vou contar, né? Rapidinho, porque eu tenho que abrir o jogo. Mas é assim, eu cheguei no terreiro, tava na hora da defumação. Aí tava todo mundo lá em volta, assim, na defumação. Eu entrei e fiquei no canto. No canto, que logo na sequência tinha a fileira da assistência. Só que, cara, eu me senti muito mal quando cheguei ali. Falei, gente, comecei a bocejar, até comentei com o médium do meu lado, assim, nossa, tá muito carregado aqui hoje. Aí ele até riu de mim e falou assim, tá carregado o ambiente ou você que tá carregada? Aí eu, na hora, falei assim, o ambiente. E beleza, continuei ali, né? Vem a defumação, vem não sei o quê. E bocejando, eu falei, tem alguma coisa. Só que aí, até aí, eu não tinha entendido por quê. Porque eu tava observando os médiums e vendo assim, gente, será que essa confusão é dos médiums? Ou peraí, será que eu não tô bem? Sabe assim? Você fica como? No conflito? É complicado, é isso que eu falo pra vocês, gente. É para acolher isso, porque se você relaxa nisso, eu falei assim, bom, vou deixar, né? Deve ser do trabalho, porque você tá ali, tá trabalhando. Né? A coisa já tá acontecendo, você não tá vendo, mas já tá acontecendo. Então, eu devo estar captando algo, tá bom. E fiquei. Aí, rapaz, acho que eu não posso contar assim tão abertamente o que aconteceu. Mas aconteceu lá um negócio. Aí entrou, o que nunca acontece. A moça que estava atrás de mim, da assistência, estava com um trabalho. Não era só um trabalho feito para ela, tudo isso eu captei no meu mental. Aliás, eu capto as coisas e muitas vezes as pessoas não me dão crédito, porque eu acho que ou é porque eu sou nova, cheguei no lugar, ou o único que me dá crédito praticamente naquela casa é o Pai de Santo, as entidades dele, né? Porque ele mesmo a gente não tem intimidade. Mas as entidades dele, eu me sinto bem. Eu me sinto acolhida. Por isso eu volto. Né? Eu sempre tenho que ter um ponto de sustentação, senão eu saio. E se a minha sustentação são as entidades do pai da casa, é porque tá tudo bem. Né? Tá funcionando. Não tô com um grande problema. O problema pode ser ego de médium, meu ego, que isso é normal. Né? Mas na hora que eu tiver problema com as entidades da casa, aí eu tenho que sair, né? Não é assim? Tá bom. Então tá tudo bem. E aí o que aconteceu? Eu tive a leitura mental do que estava acontecendo. Então era uma situação pesada. Ainda porque precisa de um tempo para se limpar. E aí envolvia duas pessoas. Essa que estava atrás de mim era a que estava sendo o alvo da história. Então ela começou a sentir as coisas sentada, eu fui lá fora falar com a outra e voltei e estava a entidade da casa falando com ela e eu falei com a entidade assim, eu senti o que está acontecendo, eu posso dar passagem porque já está comigo, eu já estou sentindo há um tempão, tá bom. Aí o que aconteceu foi que ele ficou ali acalmando um pouco, falou pra mim, espera um pouco então que a gente resolve isso. Aí, pum, a gente entrou, fecharam as cortinas, ela foi lá pra dentro, aí ele me chamou e eu puxei uma entidade atrás da outra. Foi assim, veio uma com raiva, a outra chorando, a outra, era como se... É uma facilidade que agora estudando meu mapa, eu saio exausta, mas eu adoro. Eu posso sair exausta, mas eu tô feliz. Porque eu sei que o choque anímico é importante. Pro ser que tá perdido, ou é um encosto ali, um quiumba, que tá na raiva, o choque anímico, ele reestrutura o corpo, o perispírito, né? O corpo astral. Então, assim, o choque anímico é uma doação de ectoplasma
E não é só você doar de fora, o espírito tá ali, eu tô aqui. Não, ele entra em contato com você, toma um choque, cai na real, e o teu ectoplasma é utilizado para a recomposição dele, para ele ter condições de ir para algum lugar que não seja se manter naquela vibe que ia destruir ele, em algum momento ia se tornar um ser sem forma ou animalizado, entende? Então é tão importante, é claro que tudo isso não passa na minha cabeça na hora, mas é muito importante esse trabalho. Então isso justifica para mim, me acalenta saber que eu posso fazer isso, né? Eu trabalhava num terreiro que tinha mesa branca. E os médiuns não gostavam de ir para a mesa branca. Era sempre uma chamada de atenção que todo mundo tomava, porque, poxa, estava muito vazio, não tinha quase ninguém, ou então tinham poucos médiuns, gente, vamos. E os médiuns não iam, até os médiuns mais antigos, não iam porque não gostavam, diziam que ficavam mal o dia inteiro depois, perdiam energia. E é isso mesmo, você pode acabar ficando sem energia porque você trabalhou. Mas se você vai com essa consciência de que você ajudou, recompôs o corpo, doou seu ectoplasma e tudo mais, se você cuida direitinho, assim, não come carne vermelha, não bebe bebida alcoólica, não fica muito bravo, nem muito, sabe, emocionalmente atingido negativamente, o teu corpo vai estar bem para aquela doação. E ele vai se recompor naturalmente, né? Se você não se cuida muito da alimentação e tal, é difícil mesmo você sair daquele estado. Aquele estado se prolonga, e aí nesse prolongar vem as suas oscilações mentais e, né, confunde o processo. E aí sim você pode entrar num processo obsessivo, claro, e dizer que foi por causa da mesa branca, mas não foi por sua causa. Se você tem amor por aquilo, você sabe o que aquilo simboliza, o que aquilo de fato faz no plano extrafísico, você fica lisonjeado de fazer o trabalho. Você tá ali morto, tanto é que eu fiz e veio uma entidade e tal para me limpar. Depois essa entidade falou assim para mim, entidade, né? Porque eu acho às vezes que é uma mescla danada, e isso é normal, mesclar ego de médium com entidade. A entidade veio para mim, e aí, como é que tá, né? Que estava incorporada em outra entidade, não era a mesma que cuidou de mim na hora da desobsessão. Falou assim, e aí? Eu falei, hoje eu tô um pouco cansada, falei pra ela, né? Aí ela falou assim, também, né, fica puxando tudo pra você, que não tá, não sei o quê, querendo dar a entender que eu fiz um trabalho exagerado, ou que... Pois é, se tivessem mais pessoas para se colocar ali para fazer o trabalho, mas ficou todo mundo meio que surpreso com a situação e perdeu a conexão do que podia fazer naquele momento. Isso é aprendizado para todo mundo. E aí sobrecarrega, claro, o médium, mas também me sobrecarrega e eu tô feliz da vida sobrecarregada, como vocês bem sabem, né? Tem um aspecto egóico de Salvador misturado nisso. Então, eu puxo mesmo. E a entidade deu a entender assim, se a gente não tivesse ali para te limpar, né? Como quem diz assim, o que seria de você? Então, essas coisas me chateiam um pouco, me afastam tanto da médium quanto da entidade. Não vou mais conversar com essa entidade. Porque tem uma coisa julgadora aí. Tem uma falta de sensibilidade, você chegar e perguntar para a pessoa o que ela já fez na vida dela, o que ela conhece, o que ela faz para se limpar, oferecer uma ajuda para o cansaço. Sensibilidade que uma entidade tem que ter, né? Na minha concepção, no que me faz bem, no que eu quero para mim. Porque o que eu quero para mim é o que eu vou atrair, né? Se ela veio e falou isso, bom, eu não quero mais atrair os cuidados dela. Eu passo, entendeu? Bom, mas também não criei um mal-estar nenhum, só falei, claro. E é isso, também não vou ficar carregando mágoa, nem vou ficar com isso, porque isso é humano, isso acontece, é uma estrutura normal, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser reconhecido. Logo, o que eu percebi é que ela queria que fosse feito o reconhecimento de que ela atuou ali junto e me recuperou, por isso que eu fiquei bem, né? Ego, e que todo mundo tem.
Então, tudo isso para dizer que eu gosto, eu me identifico mais e pelo meu mapa aparece essa identificação, uma tendência a puxar o negativo. E isso pode ser fonte de desequilíbrio. Então, no momento em que eu recebo um diagnóstico de transtorno bipolar, porque eu oscilo, porque eu não estou me aguentando mais, porque, nossa, do nada eu mudo, eu estou feliz, daqui a pouco eu estou triste. Eu bebo demais e me perco na hora que eu bebo, viro outra pessoa. Então, cara, tem mediunidade aí. Quando você bebe, você perde a consciência e entram facilmente as interferências. Então, é uma leitura muito pobre você olhar para as suas instabilidades e falar assim, nossa, eu preciso de remédio. Não, que você precisa de consciência do que está acontecendo com você. Claro, o remédio, dependendo do caso, vai precisar, sabe? Indefinidamente ou temporariamente. Mas enfim, tchau. Beijo, gente. Fiquei feliz com esse vídeo, fiquei até animada. Beijo.